Nós estamos começando um novo ciclo, né, da nossa vida, um novo ano. E todas as coisas se renovam num novo ciclo. Porque Deus criou, como diz a palavra, os ciclos. Dias, meses e anos, estações. Ele fez dessa forma para que nós pudéssemos sempre nos renovarmos no Senhor, amém? E na sua força. 2015, nós sempre buscamos a Deus, eu e o apóstolo, durante as férias, para saber o que Deus tem para nós no novo tempo. E Deus fala conosco. E Ele soprou aos nossos ouvidos, especialmente para a vida do apóstolo, que este seria o ano da graça. E vocês sabem qual é o número da graça? Qual é o número que representa a graça? 5, né? Os números na palavra de Deus têm significados. E o número da graça é o número 5. E nós estamos vivendo 2015, o ano da graça. Até por conta disso, a minha palavra vai ter 5 pontos. E eu acho tão interessante como Deus usa essas figuras e essas coisas. Eu sempre, no começo do ano, faço um voto com Deus, não é? Financeiro. E o ano passado, como era o ano da restituição dobrada, Deus pediu o dízimo dobrado. E esse ano eu tive um sonho, onde Deus me pediu uma oferta que envolvia o número 5. Aí eu acordei e falei, Senhor, que coisa tremenda. E fui atrás da pessoa que deveria dar a oferta e me propus a dar essa oferta. E passaram os dias, e aí eu entendi que Deus tinha pedido uma oferta envolvendo 5, para sinalizar, né, o ano da graça. 2015, o ano da graça. Você pode repetir comigo? 2015, o ano da graça. Graça, nós vamos estudar profundamente o significado dessa palavra, porque às vezes ela nos parece um pouco vaga, não é? Mas graça significa presente, favor de Deus na nossa vida. E nada mais propício num ano em que Deus deseja nos presentear. Nós aproveitarmos a oportunidade que Deus está nos dando e vivermos um tempo de conquista. Todos os anos buscamos a Deus para que Deus nos dê um projeto de conquista. Amém? Nós, à semelhança do nosso Deus, somos seres empreendedores. E tempos novos nos dá oportunidade para as novas conquistas. Então, você tem que ter expectativa de Deus, que esse ano você terá do Senhor novas conquistas. Amém? Você deseja novas conquistas? É o que o Senhor tem para você. E eu quero falar sobre um tempo que foi um tempo de conquista, o tempo de Josué. Eu quero ler o texto que está em Josué 1, de 1 a 9. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, terra que eu dou aos filhos de Israel. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sobre juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou.
Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e te serás bem-sucedido. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Gostaria que você fechasse os seus olhos, que eu quero orar. Espírito Santo de Deus, eu clamo agora pela sua ajuda, Senhor Deus, para transmitir a tua palavra. E também que o Senhor prepare a terra dos nossos corações para receber a semente. E que ela produza, Senhor Deus, a 100 por 1. Eu te peço que a tua palavra seja o nosso guia, Senhor Deus, e que nós possamos caminhar nela para prosperar, como o Senhor disse a Josué. Que possamos observá-la, Senhor Deus, crer e velar por ela até que ela se cumpra na nossa vida. Espírito Santo de Deus, venha como línguas de fogo sobre as nossas vidas, sobre a minha vida, sobre a vida de todos que aqui estão, aquecendo os nossos corações e nos trazendo, Senhor Deus, o calor da tua presença e da tua fé, Pai. É o que eu te peço em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Em primeiro lugar, nós temos que entender que para vivermos um tempo de conquista, nós precisamos de algumas coisas. Nós precisamos nos livrar da incredulidade. Esse é o primeiro ponto, é o princípio de tudo, é o primeiro passo. E nós percebemos que este tempo, né, de Moisés terminou, o tempo da provação terminou e o tempo da conquista começa agora com Josué. E um determinante nessa divisória dos tempos foi o quê? A incredulidade. A incredulidade imperou num tempo, mas a partir daquele momento eles precisavam de fé para entrar na terra prometida. Amém? O versículo 1 e o versículo 2 fala deste momento. Sucedeu, pois, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Terminou um tempo. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Amém? A provação, o tempo de provação terminou. Eles estavam começando a viver o tempo da apropriação da promessa de Deus. Deus, quando Ele tem uma promessa, uma conquista, uma bênção para nós, muitas vezes passamos pelo tempo da provação. E quando o Senhor permitiu que o povo caminhasse, permitiu não, Ele determinou que o povo caminhasse pelo deserto 40 anos. A palavra de Deus diz que Ele provou o povo para saber o que havia no seu coração. Amém? Então, meu querido, se você tem uma promessa de Deus na sua vida, uma promessa de conquista, saiba que muitas vezes você vai passar pela prova, mas a prova tem um tempo determinado. Amém? E esse tempo cessa para que você possa viver o cumprimento da promessa de Deus para a sua vida. Amém? Em Números 14, de 29 a 34, é o texto que relata o momento em que o povo teve a oportunidade de crer na promessa de Deus. No entanto, não creu. Vocês lembram quando o povo de Israel sai do Egito e chega diante da terra prometida, a terra de Canaã? Moisés manda 12 espias para a terra. E 10 vêm com relatório negativo e 2 vêm com relatório positivo. E o povo decide crer no relatório negativo.
Os 10 que fizeram um relatório negativo, o que foi que eles disseram? Eles difamaram a terra. E eles disseram para o povo, olha, esta é uma terra que devora os seus moradores. Eles fizeram um relatório mentiroso acima de tudo. Porque o que eles olharam e discerniram daquela terra? Olha, essa terra realmente não é muito produtiva, sendo que eles tinham visto grandes frutos que a terra dava. Outra coisa, ele disse, essa terra é uma terra de muitos conflitos. Tudo está subentendido no texto. Portanto, eles disseram, essa terra é ruim, ela devora, quem ali mora tem como consequência destruição. O relatório positivo de Josué e Calebe foi completamente diferente. Eles disseram, olha, a terra de fato mana leite e mel. E nós temos que ter fé, força e coragem, porque assim como foi a promessa de Deus, será conosco. Amém? Então vamos ler lá o texto. Quando o povo descrê do relatório positivo, Deus dá uma sentença, que eles não viveriam o tempo da promessa. E Deus diz, nesse deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraste. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Os vossos filhos de que dizei, por presa serão, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezaste. Porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá neste deserto. Vossos filhos serão pastores neste deserto 40 anos e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Segundo o número dos dias em que espiaste a terra, 40 dias, cada dia representando 1 ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e tereis a experiência do meu desagrado. Sério, né? Aquele povo desagradou ao Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que o que é que agrada a Deus? A fé é que agrada a Deus. E eles receberam um relatório negativo e creram no relatório negativo e não na promessa de Deus. Meus queridos, nós ouvimos muitas vozes. E nós temos que decidir que vozes vamos ouvir. Porque Satanás, ele é mentiroso. E ele vem com palavras de engano para que você se desvie da bênção e da promessa de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus é aquele que traz a palavra de fé. A palavra escrita e a palavra manifesta através do seu Espírito que traz vida. Essa é a palavra que nós temos que ouvir, para que nós possamos crer e não descrer. E o povo descreu, não creu na palavra de Deus. Os espias que não creram naquilo que Deus havia prometido, qual foi o foco deles? Eles olharam para si e eles disseram assim para o povo, olha, nós, diante daqueles gigantes que habitavam na terra, nós éramos aos nossos olhos como gafanhotos. E aos olhos deles, também nós éramos como gafanhotos. Quer dizer, ele se sentiu pequeno diante daquele desafio, não é? Mas o que foi que Josué disse a eles? Não! Tenhamos coragem, subamos, o Senhor há de nos dar vitória. E eles serão como pães que nós podemos devorar. Amém? Olha a diferença. O foco de Josué, de Calebe, não foi em si, nem nas suas limitações, nem na sua pequenez, mas foi no Senhor e na sua promessa. Amém? Meu querido, para nós nos livrarmos da incredulidade, nós temos que olhar para Deus e para a sua promessa. A voz que tem que ecoar, a voz que temos que aceitar na nossa vida, é a voz da promessa de Deus na nossa vida. Amém? Glória a Deus! Todos foram reprovados.
todos que não creram. De 20 anos para cima, Deus disse, olha, 40 dias os espias ficaram na terra, para cada dia vocês vão viver 1 ano no deserto, e nenhum de vocês vão entrar. Até Moisés e Arão foram reprovados por Deus. E eu quero ler lá o texto que fala da reprovação de Deus na vida de Moisés. E a palavra de Deus deixa claramente que também foi por incredulidade. Lá Números 20:12 diz o seguinte: mas o Senhor disse a Moisés e Arão, visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar esse povo na terra que lhe dei. Deus disse, Moisés, você não creu em mim, por isso não me santificou. Né? Houve uma situação em que o povo estava sem água, e eles murmuraram contra Deus e contra Moisés, pedindo água. E Moisés, então, junto com Arão, vão na presença de Deus no tabernáculo, e Deus aparece a eles e dá uma instrução a Moisés. Deus diz a Moisés, olha Moisés, você vai e fala a rocha, e a rocha dará água. O que foi que Moisés fez? Ele foi e falou ao povo, com muita ira, falou, vós rebeldes, povo rebelde. Falou ao povo e feriu a rocha. A palavra de Deus diz que ele pegou uma vara e bateu 2 vezes na rocha. O que aconteceu nesse momento? Outras passagens, Deus dizendo para Moisés, Moisés, você não me santificou diante do povo, porque você foi rebelde ao meu mandato. Eu dei uma instrução, eu disse como teria que ser, e você não creu em mim. Ele não creu porque ele achou que não ia sair, ou porque ele ficou irado. O que nós percebemos aqui é uma ira. Ele se irou contra o povo e contra Deus. E naquele momento ele não santificou a Deus diante do povo. E Deus disse, por causa disso você também não vai entrar na terra prometida. E meus queridos, quando nós estamos um longo período no tempo da espera e da aprovação, nós temos que orar para não nos irarmos. E não chegarmos à incredulidade. A palavra nos diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. E se nós não produzimos a justiça de Deus, nós não santificamos a Deus através das nossas vidas. E somos por eles desaprovados. Amém? Então vamos nos livrar da incredulidade. Paulo, o grande apóstolo do Evangelho, que levou a mensagem do Evangelho para os gentios. Ele, diante de muitas situações, teve que enfrentar lutas e inimigos. Teve um momento que ele relata o seguinte, ele diz, olha, uma grande porta se me abriu. Uma porta aberta está diante de mim, para que eu possa entrar e pregar o Evangelho, mas muitos são os meus inimigos. Meu querido, conquista é isso. Deus disse, olha, vocês vão lá, mas vocês vão ter que matar, destruir o povo da terra. É destronar quem ali está, para que você possa entrar com a conquista. Amém? Amém. Glória a Deus. Então vamos nos livrar da incredulidade. Vamos crer para vivermos o tempo da promessa de Deus na sua vida. Você quer viver a promessa de Deus? Vire para a pessoa do teu lado e diz, Deus tem promessa para a tua vida. E promessa de conquista. Você crê nisso? Amém! Você sabe dizer qual é o território da tua conquista? O segundo ponto fala sobre isso. Nós temos que deixar a contemplação e entrar em ação. No versículo 3 e 4 fala sobre isso. Deus disse a Josué, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, terra que eu dou aos filhos de Israel, desde o deserto e o Líbano, até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. Amém? Meu querido, a contemplação faz parte do processo de conquista. Abraão
lá, quando Deus chama Abraão, Deus dá visão a Abraão. Mas depois ele vai e tem que pisar na terra. Deus, quando fala a Abraão, a primeira promessa de Deus veio sobre a vida dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Nesse momento que nós estamos vivendo de Josué e Moisés, já é o tempo onde o povo já se estabelece como povo, chega na terra e recebe a lei do Senhor. Mas quando Deus chama um homem, Abraão, e dá a ele uma promessa, começa com uma visão. E depois Deus diz, vai e pisa. Gênesis 13:14 diz o seguinte: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olhe desde onde estás, para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda esta terra que vês eu te darei a ti, a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então também se contará a tua. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque te darei. Amém? O que Deus diz a Abraão? Abraão olha para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, olha toda a terra que eu vou te dar. Depois Deus disse, vai e percorre a terra. Neste momento onde ele pisa a planta do seu pé, ele consagra a terra. E muitos anos depois, como diz a palavra, mais de 400 anos depois, através de Josué, o povo está vivendo essa promessa. O povo está pisando na terra. Eles avistaram, agora eles estão tomando posse da terra que Deus está dando a eles. Amém? Meu querido, é muito importante nós pisarmos. A palavra de Deus diz que nós temos que pisar e o Senhor nos dá. Há um mistério espiritual. Mas quando você tem uma conquista, você tem que avançar, você tem que ir, você tem que pisar. Se a tua conquista é territorial, ainda mais você tem que pisar. Vocês sabem que pessoas que fazem batalha espiritual, eles já discerniram do Senhor que a importância de você pisar na terra que Deus te dá, no território que Deus te dá por herança. É por isso que existem as procissões. Já viu as procissões? Onde os ídolos são levados, não é? E o povo vai atrás. Eu estava vendo até agora a última procissão que teve no dia de Iemanjá. Muitos no meio da multidão tiravam os sapatos para pisar a planta do pé. Por que as procissões existem? Elas existem para que se marque o território de domínio. É por isso que nós, como cristãos, que levamos o Evangelho de Deus, temos que fazer também as nossas marchas. Não chamamos mais procissão. Mas a gente tem que sair e marchar. Quando nós chegamos aqui na Vila Leopoldina, oramos, os intercessores, e discernimos espíritos que dominavam esse território. Espíritos especialmente de miséria. E deixa eu ver o outro espírito aqui. Espírito de miséria. Qual que era o outro? Não era de... idolatria. Espírito de miséria, idolatria. Idolatria leva à miséria. No censo de 2002, próximo do ano que nós viemos para cá, saiu que o bairro da Leopoldina era o bairro mais católico de São Paulo. A gente sabe que no catolicismo há muitas pessoas salvas, não é? Porque fala de Jesus, mas há muita idolatria. E eles muitas vezes estabelecem trazendo a idolatria para aquela região. E essa região era uma região que predominava a idolatria e a miséria. Esse bairro era horrível. Cheio de caixaria, lugares de prostituição, sujeira. Nós chegamos aqui, fizemos batalha espiritual, e quantas vezes nós saímos, pisamos, decretamos, ungimos. E o que aconteceu? Deus respondeu a oração. Esse bairro teve uma valorização imensa imobiliária. Mudou a cara, as caixarias fecharam, já está muito mais bonito, é um outro bairro.
A idolatria tem perdido a sua força. Pessoas têm salvo aqui nessa igreja. E outras igrejas evangélicas têm aberto nessa região. Amém? Por quê? Tem que pisar a planta do pé. Se você tem um território certo, físico, e Deus tem te dado, que aqui é na sua casa, é na empresa onde você trabalha, é onde você mora, você tem que pisar a planta do seu pé e saber que aquele é o território que Deus tem te dado por herança. Amém? A sua presença lá tem que trazer o reino de Deus. Quando Jesus orou e nos ensinou a orar, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita no céu, é exatamente a apropriação da herança que Deus tem nos dado. Então você tem que, aonde você trabalha, você tem que pisar a planta do seu pé e declarar a presença de Deus. E a mudança no comportamento das pessoas. Amém? Deus me deu um propósito de ir orar 7 anos em Brasília. Esse foi o 4º ano. E quando nós íamos... 2014 foi o quarto ano. E eu deixei para o final do ano e eu estava com muitos compromissos e comecei a questionar com Deus. Falei, Senhor, eu estou indo para Brasília 7 anos, mas será que precisa? Fiquei pensando, Deus, o Senhor está em todo lugar, o Senhor ouve a oração, o Senhor orar com os intercessores aqui em concordância, o efeito é o mesmo. Aí comecei. Deus me levou a ouvir uma palavra. Estava viajando, fui numa igreja de um pastor e o Espírito Santo me puxou a orelha. E ele deu essa palavra. O que você quer? Você quer olhar ao longe a sua promessa ou você quer pisar na terra da sua promessa? Aí Deus disse para mim, você quer pisar na terra da sua promessa? Então você tem que ir lá pisar na terra da sua promessa. Amém? Meu querido, é assim que nós temos que fazer. Temos que sair da contemplação. Quando Deus dá a visão, você olha e fala, Deus, que maravilha, que terra abençoada. Mas tem que viver o tempo de Josué. Você tem que se encorajar no Senhor e caminhar, e avançar, e pôr o pé, e declarar, e ungir, e clamar a presença e o poder de Deus no seu território de herança. Amém? Eu tenho alguns exemplos aqui do bairro da Leopoldina, eu já falei. Então nós temos que fazer isso. Eu acho que Deus deve estar mostrando a alguns de vocês alguns atos proféticos que vocês têm que fazer. Todo lugar onde eu moro, todo espaço, bairro, localidade, eu procuro discernir as dificuldades daquele local e oro para que haja restauração. Se você trabalha numa empresa, numa entidade pública, você tem que discernir os problemas, colocar a planta do seu pé e declarar a vitória e a sua conquista. Amém? É assim que Deus faz. Mas em terceiro lugar, para vivermos o tempo da conquista, nós temos que enfrentar a luta com coragem. Versículos 5 e 6 fala sobre isso. Deus dizendo a Josué, ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sobre juramento prometi dar a seus pais. Amém? Meu querido, tempo de conquista é tempo de coragem. Ninguém conquista com medo. Lá em Timóteo, 2 Timóteo 1,6, quando Paulo está no fim da sua vida e está transmitindo o que há de mais importante para o seu discípulo, ele fala sobre a importância dele ter um espírito de coragem. E o apóstolo Paulo diz assim para Timóteo, por esta razão, pois te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Amém? Em outras versões, espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação.
Amém? Glória a Deus. Qual é o espírito que Deus tem te dado? O espírito de ousadia, de temor, de poder. Amém? Esse é o espírito que está em nós. Nós temos que enfrentar a batalha. Josué, meu querido, você imagina Josué liderando um povo, tendo que enfrentar, entrar naquela terra, guerrear cidade por cidade, destruir povo por povo para poder habitar na terra prometida. Às vezes a gente pensa, Deus me deu uma promessa, Deus vai fazer tudo para mim, eu vou sentar e vou esperar. Não, tem que pisar a planta do pé e ter um espírito de coragem. E para isso Deus te deu o Espírito Santo. Moisés, ele prefigura o tempo da lei. Agora, como diz a palavra, a lei foi trazida através de Moisés, mas a graça e a verdade através de Jesus Cristo. Amém? Moisés é o tempo da lei. Moisés prefigura a lei. Josué prefigura o tempo de Cristo e da sua igreja. Tanto é que Josué e Jesus é o mesmo nome. Nós passamos o tempo da lei, agora nós estamos no tempo da graça, no tempo de Josué, no tempo da conquista, e para isso que Deus nos deu o espírito de poder, amém? E não de temor. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus é derramado, o amor de Deus é derramado no nosso coração através do Espírito Santo. Sabe por que Deus faz essa obra? Na verdade, eu creio que é um tratamento espiritual. O amor de Deus é derramado nos nossos corações através do Espírito Santo. Porque o amor lança fora. Meu querido, nós temos que lançar fora o medo. E isso Deus faz através da ação do seu Espírito. Amém? Hoje, muitas vezes a sua luta é até física. Mas as grandes lutas, as maiores lutas são as batalhas espirituais que enfrentamos, não é? Em Efésios fala sobre a batalha espiritual. E ele começa dizendo, quando ele fala sobre a batalha espiritual, ele fala em Efésios 6, 10 e 11, não está aqui, eu só vou citar. E ele diz assim, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Deus, ele te dá uma armadura para você entrar na batalha. Amém? E é uma armadura espiritual. E quando Paulo descreve a armadura que Deus nos dá, fala da armadura romana. Não é? Tem o capacete, tem o escudo, tem o cinturão, tem os calçados, e tem o escudo de defesa e a espada. Deus nos dá, acho que é 5 armas de defesa, ou 4, não sei, e uma de ataque, que é a espada. E a única arma de ataque que Deus nos dá, que é a espada, é a palavra de Deus. E a presença do Espírito Santo através da sua palavra. Amém? E essa arma de ataque é uma pequena espada. Porque a luta é corporal. Quando você se defende dos ataques de Satanás, a palavra de Deus diz que nós temos que nos sujeitar a Deus e resistir ao diabo. E essa resistência não é uma resistência passiva, eu vou ficar esperando o diabo não me vencer, então vou fincar meu pé e não vou sair daqui. Não. Quando fala resistir, é uma luta onde você vai avançar. Né? No wrestling era assim, você pegava e ia para frente. E a arma que você tem na mão de ataque é uma pequena espada. Na verdade é como se fosse uma faca, porque a luta que você vai ter com o diabo não vai ser de longe não, vai ser aqui, vai ser corporal, você vai sentir. Amém? E é por isso que a palavra diz que nós temos que ter ousadia, o poder do Espírito, o poder de ousadia. Eu me lembro que eu ministrei na vida de uma jovem e ela trabalhava num órgão público e ela dizia que a chefe dela, não quero citar o nome porque está gravando,
A chefe dela era feiticeira e fazia coisas horríveis. E lá era muito pesado o ambiente de trabalho. E essa chefe a perseguia, é lógico, né? A discernimento espiritual, a luta espiritual. E ela sempre passava mal. Ela tinha a chefe a oprimia tanto, que ela tinha crises imensas de enxaqueca. E ela começou a se aconselhar comigo, eu falei, primeiro você vai orar, vai se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, mas você vai começar a lutar. Aí ela começou a levar a palavra de Deus, pôs o calendário com a palavra, começou a pregar a palavra de Deus, chegava antes, declarava a palavra, orava no ambiente de trabalho, orava, e eu falei para ela, e você vai orar para que Satanás saia do território que Deus te deu por herança. Ele vai ter que sair. E ela começou a decretar, e eu falei, olha, você não precisa orar nesse sentido, porque ela falou, me sinto até mal. Falei, declare a saída de Satanás, que ele vai tirar a serva dele de lá. Dito e feito. O que foi que aconteceu? A moça que era chefe dela se aposentou, porque estava terminando o prazo, e ela dizia, eu nunca vou me aposentar. E lá ficava. Pois depois que ela fez batalha espiritual, se posicionou, Deus deu a posição de chefe para quem? Para ela. Meu querido, é assim que funciona. Se você não se posicionar, se você não pisar a planta do pé e declarar que aquele lugar é teu, como Deus te prometeu, onde pisar a planta do vosso pé, eu vou-lo darei. Mas tem que pisar a planta do pé, tem que ir, tem que avançar, tem que tomar posse. Amém? A gente passou uns dias na clínica adventista, né, fazendo um tratamento natural. E eu tive a oportunidade de conversar com muita gente. Eu estava conversando com uma moça, ela mora no Rio de Janeiro, deve ter mais ou menos a minha idade, talvez uns 5 anos mais jovem. E ela disse assim, eu estou para me aposentar, tenho 2 anos para me aposentar, trabalha também num órgão público lá. E ela disse assim, mas eu vou voltar, mas não sei como, eu acho que eu não vou aguentar esses 2 anos lá. Eu falei, mas por que você não vai aguentar esses 2 anos lá? Ela falou, olha, é um ambiente tão opressivo. Fizeram um concurso, 5 pessoas ingressaram pelo concurso. As pessoas quando chegam concursadas, que ganharam, são tão alegres pela conquista, mas nenhum, depois de alguns anos, nenhum permaneceu. Aquele lugar é horrível, aquele lugar é opressivo. Você acredita que quando eu saí de lá, ela contando, o meu colega de classe, meu colega de trabalho virou para mim e falou assim, que bom que você vai ficar um tempo fora, a gente vai poder falar mal de você. Por quê? Porque ela é crente adventista, naturalista, vegetariana, deve fazer uma... Eu estou dizendo isso porque ela é radical mesmo em algumas coisas. Falei, gente, ela deve incomodar meio mundo lá. Aí eu virei para ela e comecei a ministrar. Falei, minha querida, você está lá há tanto tempo, faltam 2 anos. Nesses 2 anos, você tem que mudar a esfera daquele lugar. Aí eu comecei a falar sobre batalha espiritual, falei de Efésios, falei, olha, você tem que enfrentar. Você lá, você atrai a glória de Deus, a presença de Deus chega quando você entra naquele lugar. Quem tem que sair são essas pessoas. Esse teu colega que falou mal de você, você tinha que ter virado para ele e fechado a boca dele na autoridade que você tem em Cristo Jesus. Aí ela falou, mas eu enchi tanto ela de fé. Ela falou assim, não, eu com certeza vou ficar os 2 anos lá. Mas, meu querido, a gente está aceitando que o diabo domine a nossa nação. Tudo que está acontecendo aí é culpa nossa. Amém? Nós temos que ir, pisar, declarar, guerrear. Nós temos que sair do estado de contemplação. E esse é o tempo é agora, o tempo da graça, o tempo da urgência, o tempo do fim. É o tempo de Deus para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Em 4º lugar, nós temos que dar importância e atenção à instrução de Deus.
Josué 1, de 7 a 8. Diz assim: tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar do livro da lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém? Aqui Deus está dizendo a Moisés: Moisés, é tempo de conquista e eu te darei a vitória. Mas você tem que ler a palavra. Você tem que estudar a palavra. Você tem que meditar nela de dia e de noite. E ter cuidado para fazer tudo conforme nela está escrito. Amém? Nós temos que dar importância e atenção à instrução de Deus. Quando Deus tem uma conquista para você, Ele vai te dizer o que você tem que fazer. Se Deus te dá uma promessa para um jovem, que vai dar uma família, uma esposa, um marido, aí a pessoa sai, acha o primeiro e acha que Deus está cumprindo a promessa. Não é assim. O que a instrução diz? A instrução diz que você tem que buscar alguém que tenha a mesma fé, para que você possa ser pleno e feliz. Amém? Se Deus declara para o empresário: olha, você vai avançar, eu tenho mais espaço, eu tenho prosperidade para você, você tem que ler a instrução, buscar honestidade, integridade, buscar a criatividade de Deus e não fazer negócios escusos de qualquer jeito para prosperar. Amém? A conquista envolve instrução. Deus vai te dizer na sua palavra como você deve fazer. Amém? Deus, Ele dá propósitos na vida de cada um de nós, para as nossas vidas. Cada um de nós tem um propósito de Deus. Deus tem para algumas pessoas propósito quanto a um povo. E para outras pessoas, Deus tem um propósito ligado à vida de uma pessoa. Moisés foi chamado para libertar o povo de Israel. Arão foi chamado para auxiliar Moisés. Deus tem um propósito para a sua vida. Quando Deus tem um propósito para que você seja um líder, como líder você tem a responsabilidade de ouvir de Deus. Como Deus está falando para Josué: Josué, ouça aquilo que eu tenho para você fazer. Mas como liderado, você tem que ouvir a instrução de Deus através do seu líder. Vocês entendem como era importante isso na vida de Josué? Imagine a primeira cidade de conquista, Jericó. Uma cidade fortificada. Como vencer um povo que não era um povo de guerra? Como vencer uma cidade fortificada? Como entrar? Se ele não tivesse ouvido a instrução de Deus para viver o sobrenatural, meu querido, ele jamais teria dominado Jericó. Amém? E era uma instrução doida, louca, só coisa de Deus. E Deus, através daquela instrução, disse: sou eu que vou agir. E a instrução de Deus muitas vezes é óbvia, mas muitas vezes é totalmente diferente. Mas você tem que discernir a voz e obedecer a voz. Quando Deus disse para Josué: você vai rodear a cidade 7 vezes. Durante 6 dias você vai rodear uma vez. Mas na 7ª vez, vocês vão rodear em silêncio. Depois os sacerdotes vão trocar a trombeta, né, em uníssono. E todo o povo vai gritar e as muralhas vão cair. Gente, já pensou se ele tivesse feito alguma coisa errada? Se ele não tivesse ouvido a instrução, se o povo não tivesse obedecido, ia ser um caos. Alguma coisa ia acontecer e a muralha não ia cair. Então, isso é muito importante. Nós estamos diante de um projeto de conquista, temos que ouvir a voz de Deus através dos nossos líderes, do nosso líder. Como Deus mandou fazer? É assim? Então eu vou fazer, tem que ser atento. Não é cada um fazer o que quer. Não! Amém? Ouvir a instrução de Deus para as nossas vidas. E em último lugar, em 5º lugar, nós temos que saber que Deus é conosco. Deus disse a Josué: não te mandei eu, ser forte e corajoso. Não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Em Romanos 8,
31 a 32, a palavra diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você pode repetir isso? Se Deus é por mim, não, diga assim: se Deus é por mim, quem será contra mim? Amém? Aquele que não poupou o seu próprio Filho Jesus, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Tudo se cumpriu em Cristo, e através de Cristo recebemos todas as bênçãos de Deus para as nossas vidas. Em 1 João 4,4, a palavra nos diz: filhinhos, vós sois de Deus, e tende vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Amém? Vamos repetir essa promessa? Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Amém? Meu querido, Jesus, quando começou o seu ministério, foi até João Batista. Foi batizado por ele, e o Espírito Santo de Deus veio sobre ele, e ele começou a obra de poder. Ele operou através do poder do Espírito que estava nele. E Jesus disse: eu vou para o meu Pai, e o Consolador, outro Consolador vem para vós. Ele está entre vós e estará em vós. O poder que operou em Cristo Jesus é o poder que opera em nós através do seu Espírito. Foi por isso que ele disse: vós fareis as minhas obras, e obras maiores fareis. Amém? Porque há poder em nós, meu querido. No tempo da luta, você tem que entender essa verdade. Deus está em você. E eu queria finalizar com uma experiência tremenda que Josué teve. Josué foi guerreando, cidade por cidade, conquistando, tendo vitória, tendo derrotas, aprendendo com as derrotas, mas caminhando a sua vida inteira lutando. Deus chamou para lutar, para conquistar. Mas Deus fez coisas tão tremendas através de Josué. E uma que eu quero citar é quando ele determinou que o sol parasse. Gente, Deus ouviu a voz de um homem que diz: sol para, lua para. Eu quero ler esse texto para você saber que você pode fazer a mesma coisa. Lá em Josué 10, 12 a 14 diz o seguinte: então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo vingou de seus inimigos. Não está escrito isso no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Amém? Glória a Deus! 14, não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Amém? Nós temos que clamar a Deus, porque Deus atenta para a voz de um homem, de uma mulher que invoca ao Senhor e nele crê. Amém? Josué disse: só você vai parar, lua você vai parar, enquanto o povo não venceu a batalha, ele não se moveu, os céus receberam o comando da voz de um homem, porque Deus era com ele. Outro dia o Lamartine ouviu uma reportagem sobre o tsunami lá na Indonésia, e teve uma região que todos os prédios foram destruídos. Conta, eu achei isso tremendo. Eu um testemunho de um pastor na Indonésia. A Indonésia é um país totalmente muçulmano e a perseguição lá é terrível. E o
orfanato que ele cuidava era um prédio de 3 andares. E quando veio a tsunami, ele viu aquela onda, ele falou: Deus, o que eu vou fazer? E o Espírito de Deus falou: estenda a mão, leve as crianças para cima, para o último andar, e estenda a mão, as 2 mãos. E ele falou, estendeu as mãos e falou: em nome de Jesus eu te repreendo. Queridos, eu vi as fotos. Todos os prédios, porque estava na beira da praia, em volta, foram destruídos. Só o dele ficou em pé. E as crianças ficaram no último andar, nenhuma se perdeu. E ele falou: eu não tinha o que fazer. Deus falou: estenda a mão e repreenda. Glória a Deus, né? Eu tenho um testemunho também, quando a gente estava orando pela posse do Lamartine no Congresso Nacional, a única possibilidade que tinha era o candidato da cidade de Santos assumir... eu estou aqui. Era o candidato a prefeito de Santos ganhar a eleição. E, como ele estava disputando com a Thelma, que era do PT, eles estavam dizendo que, como o PT tinha perdido São Paulo, a militância do PT ia descer para fazer boca de urna. Naquele tempo era possível isso. Então, a gente tinha que impedir que a militância do PT descesse para a Thelma não ganhar, o Beto Mansur ganhar e ele sair do Congresso e o Lamartine assumir. Era esse o processo. O Marlúcio estava lá nesse tempo. E nós fizemos uma reunião de terça-feira e nós decretamos: a militância do PT não vai descer. Sabe o que aconteceu, gente? Choveu tanto que caíram barreiras. Foi impedida a descida de São Paulo a Santos. O Beto Mansur, que venceu a prefeitura de Santos, não tinha vencido em nenhuma pesquisa, nem da boca de urna. Ele só venceu nas urnas, pela falta da militância do PT. Então, o que eu estou dizendo? Se Deus te deu uma conquista, meu querido, as forças da natureza vão ter que te obedecer. Amém? É essa a fé que nós temos que ter. Então lembre-se dessa palavra, que é tempo de Josué, é tempo de pisar a planta do seu pé, que o Senhor tem te dado. Amém? Eu gostaria que você se levantasse. E eu quero que você, nesses próximos dias, ore ao Senhor. Entenda o território de conquista que Ele tem te dado. Isso envolve sua família, sua vida profissional, sua vida ministerial, a pregação do Evangelho nesse território e a restauração da nossa nação para Jesus. Temos muita obra, muito terreno de conquista. E Deus vai usar a mim e a você